Onde é que liga isso? Tá ligado? Não sei. Esse é diferente. Eu liguei, ele acabou de acabar. Acabou? Bom, além das intenções, também rezar pela saúde da Edna Matos, em ação de graças para José Jones e Marisa Piacente, aniversário de vida da Silvane da Vance, que Deus dê saúde para ela, coragem, fé perseverante, paciência na vida. Também pelos falecidos das famílias Berenguer, Ricci e Poleto. Pela saúde da Natália Aparecida Soares da Cruz, a neta da Dona Rosa, a nossa queridíssima Dona Rosa. 7º dia de José Alcides Vieira. Pelo Luiz Menezes, não é esquecer dele. E rezar pela saúde do padre Valdir Viana. Foi internado ontem com Covid. Foi colega meu do seminário de faculdade. Ele é padre em Guanás, São Benedito. Porque esse negócio de ir na conversinha de vocês, né? Conversinha de vocês, né? Ai, padre, tira a máscara. Pra que ficar de máscara? Ele não entende nada que o senhor fala. Olha aí. O pessoal pensa que vírus é brincadeira, que vírus é assim, ó. Ele vem até ali, daqui pra cá ele não vem. Não existe isso, minha gente. Por isso tem que usar máscara, ambiente fechado, até em ambiente aberto, se for o caso, tem que usar. Manter aquele padrão de higienização de mão, etc. Não pode descuidar. O negócio não é brincadeira. Enfim, eu que não vou na conversa de vocês, porque o que eu escuto de gente reclamando, que é para tirar a máscara no altar, eu não vou na conversa de vocês. Bom, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Vamos fazer uma oração antes de iniciar, rogando ao Espírito Santo, encerrando a Páscoa, começando a caminhada, continuando a caminhada com Jesus Cristo. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acenda na terra a tua luz brilhante. Vinde, Pai dos pobres, na dor e na aflição. Vinde encher de alegria o nosso coração. Espírito Santo, benfeitor supremo, em todo momento, habita em nós, sois o nosso alento. Espírito Santo, descanso na luta e na paz, encanto. No calor, sois a brisa, conforto no pranto. Espírito Santo, luz de santidade, que do céu ardei, abrase as nossas almas, dos teus fiéis. Espírito Santo, sem a tua força e favor clemente, não há nada no homem que seja inocente. Espírito Santo, lave as nossas manchas, a aridez regue, sare os doentes, nos salve a todos nós. Espírito Santo, abrandai a dureza para quem caminha com seriedade. Anime aqueles que estão tristes. Conduzi os errantes. Espírito Santo, vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia. Espírito Santo, virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Deus seja bendito por nos reunir aqui hoje. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, bendito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Senhor. Só vós, que no mistério de Pentecostes, santificai a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derrame sobre a terra os dons do Espírito Santo, que são muitos, de modo que também hoje se renovem no coração dos fiéis os prodígios realizados nos inícios de a 11, né? É o primeiro Pentecostes, aqui, está aqui. Vocês sabem que houve vários Pentecostes. Esse é o primeiro que acontece com os apóstolos, depois acontece com outras pessoas. Aqui, Atos 2, né? Cadê o Atos 2? Jesus amado. Atos 2, está aqui, Márcia. É Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito ensinava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar do povo da Frígia e da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia próxima do Cirene. Também romanos e atenienses, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Muito bem, Darcilene, faça favor aqui, Romanos 8, Romanos 8, faça favor aqui, lê Romanos 8. Hoje poderia ser 1 Coríntios 12, mas o conflito maior está em Romanos 8. É muito mais conflituoso Romanos 8 do que esse negócio de ministérios, dons, essas coisas. Aqui Romanos 8 é muito mais, é um texto belíssimo de Paulo, a carta aos Romanos, belíssimo, de 5 ao 8 é um espetáculo. Vale a pena. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que
que ressuscitou de Jesus dentre os mortos, mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filho adotivo, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos por Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Vamos lá. João 14. A despedida é facultativa a leitura, né? Que a missa propõe vários textos, não necessariamente aquele ali, que é o comum. Então, o Evangelho foi hoje facultativo, João 14. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor, outro advogado, outro paráclito, para estar sempre com vocês. Quem me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me ama, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que vocês ouviram não é minha, mas é do Pai que me enviou. E eu estou dizendo essas coisas enquanto estou aqui com vocês. Mas o Paráclito, aquele que vai nos ajudar, aquele que vai ajudar vocês, aquele que vai defender vocês, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, por causa de mim, é que vai ensinar para vocês as coisas todas. E então vocês terão memória, terão lembrança, vocês vão recordar tudo o que eu fiz e tudo o que eu falei. Palavra da salvação. Que beleza, podemos sentar um minuto, me desculpe, mas os textos bíblicos são belíssimos. Mas é preciso entender direito, compreender direito, para você não cair numa maluquice. Vocês sabem, Jesus mostrou o caminho da salvação através do seu exemplo. Jesus não tinha ilusão de que os discípulos, que os apóstolos iam copiar os seus gestos. Ele não tinha essa ilusão. Ele ensinou dando exemplo. E os exemplos eram sempre desconfortáveis, né? Isso causava nos apóstolos, nos discípulos, uma coisa meio esquisita, assim. Porque tudo era vivido na prática. Porque o grupo escolhido por Jesus
aqueles 12 e outros tantos que foram no caminho andando atrás dele, aquilo já era uma espécie de ensaio da igreja, ensaio do que seria a igreja. Não adianta. A gente tem que aprender na prática. A fé tem que se aprender na prática. Se aprende na prática convivendo, estando junto, participando ali, como foi no tempo da caminhada de Jesus nesse mundo. Então, tudo era vivido na prática. Os ensinamentos de Jesus, porque como havia aquela participação, os ensinamentos de Jesus aconteciam de acordo com as coisas que aconteciam. Acontecia de acordo com os momentos que iam aparecendo no meio da caminhada. É verdade, Jesus não deixou por escrito fórmula mágica de nada. Ele não deixou. Fórmula mágica não deixou. Isso causou nos apóstolos e discípulos, né, assim, uma espécie de decepção, assim, né? Porque todo mundo lá, os sábios do Antigo Testamento, aquele pessoal todo, tinha lá aquele manual, né? Aquela coisa. E não foi assim, né? Jesus transmitiu, ensinou uma teologia que ele constrói a teologia, ele faz a teologia. Que até hoje o conceito de teologia, na verdade, é isso. É errado você falar assim, eu estou estudando teologia. Estudar você pode. O nosso problema é fazer teologia. A partir do conceito que você tem dos elementos, dos dogmas, chamados dogmas, que são, na verdade, ponto de partida do pensamento, só isso. Você fazer a teologia no dia a dia, na prática, na construção, você pensar. Então Jesus, ele não tinha essa ilusão de que os discípulos iam depois fazer, copiar seus gestos, essas coisas. Porque Jesus sabia, ele tinha uma consciência tão grande das barreiras pessoais. Barreira pessoal. A arrogância, a vaidade, aquela inteligência mais ou menos, outros com aquela inteligência mais contaminada pela ideologia, né? Que hoje se usa esse termo, os grandes estudiosos hoje falam de teoideologia. É uma espécie de cultura onde a pessoa usa Deus, usa a ideologia, a pessoa usa a figura de Deus para oprimir, para fazer coisas erradas, um monte de coisa. Isso é chamada teoideologia. Ele tinha essa consciência da fragilidade, né, das pessoas. Ele sabia que muitas coisas impediam os apóstolos e os discípulos de revelar o amor pleno de Deus. O amor pleno ao próximo. Isso era tão... As barreiras pessoais eram tão fortes naquele tempo da Covid, que deixava todo mundo assim, meio que tendo uma relação meio fingida com Jesus, né? Quando Jesus fala assim, aquela veinha lá que é doméstica, que ganhou a diária dela lá, de R$200, eu estou dando um exemplo, era um denário, eu estou fazendo de conta, vocês entenderam, daquela velhinha lá, que precisa dos R$200, mas ela pegou os R$200 e veio aqui e colocou no altar, ela deu mais do que todo mundo que estava aqui dentro. Então, a cabeça dos apóstolos, né, isso é absurdo. Isso é absurdo. Como é que se fala uma coisa dessa? Mas é um absurdo. Então não tem salvação para ninguém, eles falavam. Pedro foi o mesmo que falou isso, não tem salvação. Então, os ensinamentos de Jesus eram ali no dia a dia, na prática, né?
E esse tipo de movimento causava não só o desconforto, mas também causava esse choque, vamos dizer assim, né, de fé na vida deles. Quando Jesus tenta mostrar a diversidade, a pluralidade, a diferença entre as pessoas, etc., ele abre a porta. Ele abre a porta para a diversidade. Ninguém gosta de diversidade. Vamos ser francos. Ninguém gosta de pluralismo. Ninguém gosta. Falar que gosta é mentira. Você pode aceitar o pluralismo, você pode aceitar a diversidade, mas gostar não gosta. Nós somos igual os apóstolos quando caminhavam com Jesus. A gente tem enfiado na cabeça certas coisas, não há Jesus Cristo que tire. Não há. Nem Jesus Cristo tirava. Foi só depois da Páscoa, aquela caminhada toda, aquelas broncas que eles levaram, né, do ressuscitado. E Pentecostes, a ascensão, daqui eles vão começar a abrir a cabeça deles, vai começar a entender. Mas no fundo, nós somos assim, somos pessoas duras, somos pessoas etiquetadas, somos pessoas assim, que não aceitamos. A gente quer a salvação para a gente acha impossível que o outro seja salvo, a gente acha que o meu estilo de vida é o melhor, o estilo de vida do outro é uma porcaria, eu estou salvo, ele não está. Nós somos assim. A gente resiste muito com o Evangelho, com a palavra de Jesus, a gente manipula o Evangelho, as pessoas manipulam o Evangelho. Essas mensagens que a gente recebe de autoajuda, né? Todo dia, né? No WhatsApp, aquela porção de mensagens de autoajuda, né? Aquelas coisas mais lindas do mundo, a borboletinha, mas não sei o quê, e tudo com frases bíblicas, não tem nada a ver com aquele ali. É a manipulação, né? Existe a manipulação. Mas vamos assim. Durante todo o tempo da Páscoa, o ressuscitado então fez esse esforço de Hércules, para mostrar para os apóstolos que mesmo eles sendo diferentes, mesmo ele tendo inveja um do outro, tendo problemas ali de relacionamento entre eles, tem que superar tudo. É preciso vencer tudo. Ele falou isso o tempo todo. A primeira dica que os evangelistas dão para a gente, que os evangelhos dão, é aquela insuportável, que é recuperar o Jesus histórico. É a primeira dica. Para superar, eu tenho que recuperar o Jesus histórico. Tem que lembrar daquele Jesus. Tem que lembrar daquele Jesus com quem conviveu, lembrar das coisas que ele fez, e que todo mundo ali foi testemunha. Então, esse processo de memorização, de recordação, tem que ser feito. Se você desvincular o homem da cruz ali da ressurreição, acabou. Você vai viver uma ideologia de fé, você vai viver uma fantasia de fé, você vai viver um conto de fada. Conto de fada não é fé. Lamento. Então, os evangelistas insistem nisso, né? Tome cuidado. Tem que recuperar o Jesus histórico. Por isso Jesus, aqui no capítulo 14 de João, diz: se vocês me amam, olha lá, guardarão os meus mandamentos. E falou isso depois de lavar os pés do pessoal. Serviço, vem um anúncio, o diálogo e vem um anúncio. E eles foram testemunhas disso. Mas Jesus já falava isso. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam, ou não lembram, ou nunca percebeu. Jesus nunca pediu para ninguém para ser amado. Nunca. Nunca Jesus pediu para ninguém para ser amado. É a primeira vez que acontece isso no Evangelho de João capítulo 14, e se vocês olharem os outros evangelhos, vocês vão ver a mesma coisa. Primeira vez que acontece isso é na Quinta-feira Santa, na véspera da morte já. Primeira vez, nunca ele pediu para ninguém. Ele só tinha uma certeza: quem me ama de verdade é o Pai, e o Pai está presente em mim, portanto eu sinto o amor do Pai e transmito o amor do Pai. Eu e o Pai somos um. Era isso. Não é que Jesus não precisava, talvez, de relacionamento humano, se fosse um super-herói, fosse sei lá uma coisa assim. Não, você percebia que ele tinha essa necessidade, né, de se relacionar com as pessoas, de ter uma relação de amizade, de conhecimento, ele tinha não era nem um envolvimento afetivo, não era nem afetivo, era um relacionamento, ele tinha um relacionamento com as pessoas, assim, diferentemente do jeito, né, de cada um, de como pensava. Ele amava os fariseus, amava as autoridades do templo, amava o pobre, amou o Zaqueu, ao ver a atitude dele, o esforço. Quando Jesus olhava uma pessoa, ele não olhava a classe, nada da pessoa. Ele olhava o esforço da pessoa. O Zaqueu é rico, mas ele faz aquele esforço, né, para chegar até Jesus. É isso daí. Então Jesus chama ele, fala para ele: olha, Zaqueu, eu te amo. Fala para o pobre: eu te amo. Jesus ama, ele ama. Ele ama. É um amor que, lógico, esbarra na realidade concreta da vida, né? Muitos vão entender o amor dele, outros não vão entender nada. Outro vai ficar com ciúme porque acha que esse ama mais do que aquele. Enfim, né? Vai dar uma confusão danada, dá uma confusão, que é o que é normal. Quem ama muito está sempre metido em confusão. Essa é a verdade. Então Jesus, pela primeira vez, ele pede isso: se vocês me amam. Primeira vez. Nunca pediu. O que é certo mesmo, é que Jesus foi morto na cruz e ressuscitado, iniciou um movimento totalmente novo na vida das pessoas, na vida pessoal e na vida religiosa das pessoas, daquele grupo. A Páscoa foi um tsunami assim, na vida de cada um e na vida dos outros ali que estavam. A Páscoa foi esse tsunami, modificou a vida deles, foi completamente. Domingo passado celebramos a Ascensão. O que é a Ascensão? A Ascensão, na verdade, é o que? Sumiu. A Ascensão é o desaparecimento de Jesus. É o desaparecimento final de Jesus, do ressuscitado. E eles ficam assim: e agora? Estamos ferrados. É isso que eles pensam. E até eles entender, minha gente, que a ausência com visibilidade existe. Olha, minha gente, foi um páreo duríssimo. Foi uma luta dura isso daí, viu? Um páreo duríssimo. Foi embora. Sumiu. Desapareceu.
E aquelas palavras finais, então, é pior ainda. Ide por todo mundo. Então, no fundo, Jesus está dizendo, olha, vocês agora têm a responsabilidade é de vocês, acabou, assumam a responsabilidade. Quem não quer assumir, vai embora, vai cuidar da sua vida e fim de papo. Que dureza. Que dureza. Quantos abandonam, né? A caminhada. Quantos deixam para lá a caminhada? Muitos fizeram isso. Vai para lá. Muitos fugiram. Tomé não estava ali. Os outros dois lá, embora. Os outros também, todo mundo. A responsabilidade é de vocês. A missão é de vocês agora. Assumam a missão. O Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, é o que mais fala do Espírito Santo. O Antigo Testamento não fala. O Novo Testamento é o que mais fala do Espírito Santo. No Antigo Testamento você tem algumas referências. Para você ter uma ideia, no livro do Gênesis, é falado do Espírito Santo só 3 vezes. 3. A gente já imagina, né, aquela coisa da criação. Não tem nada disso, não. É 3 vezes. No Antigo Testamento é pouquíssimo. Os profetas, um ou outro vai falar. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o conceito de espírito é aquele antigo. É o Ruá, em hebraico. Vento. Que os evangelistas respeitam, né? Vento. Mas a experiência pascal alterou o conceito. O Espírito Santo não é mais Ruá, não é mais vento. O Espírito Santo é pneuma. Uma perguntinha básica. Quem já fez aqui aquele exame numa categoria de médico especialista chamado pneumatologista, que é o que mede o pulmão? Quem já fez aqui? Vocês nunca fizeram? Jesus amado! Moeda nunca fez? Nossa, o povo não faz exame de pulmão aqui? Você sabe qual que é, né? É aquele exame que você vai no pneumatologista, tem que fazer, faz parte do check-up isso. Você vai no chama pneumatologista, o médico ou a médica lá te dá uma mangueira, certo? Tem um aparelho, uma coisa ali. Aí você vai lá, e ele fala, sopra na mangueira. E você pega a mangueira e sopra até ficar roxo. Esse sopro no Antigo Testamento é o Espírito Santo, que foi defasado. Porque o médico não mede o seu sopro. Você entendeu? O aparelho, ele não mede o sopro. Você fica roxo tanto soprar. Mas ele não mede o seu sopro. Ele mede a força que você faz para soprar. É o pneuma, que examina o pulmão direitinho. Pneuma. Ele vai saber se a força que você faz para soprar, ele vai saber se seu pulmão está bom, se está ruim, se você está na beira da morte, se você vai morrer logo, ele vai saber tudo. E olha que interessante, os apóstolos, o Novo Testamento, não fala do Ruá hebraico, o Espírito Santo do Antigo Testamento, fala do pneuma, que é o certo, a força, a vida, a vitalidade. É bonito. Quem não fez esse exame tem que fazer, pede para o médico. Todo mundo tem que fazer esses exames de vez em quando, né? É muito, sobretudo nessa época, né? Tem que ser feito. Então, o Espírito Santo é pneuma, em grego. Tudo que se refere ao Espírito Santo no Novo Testamento é pneuma. Espírito da verdade, é pneuma, está lá, em grego lá. Segundo os evangelistas, foi esse conceito novo que Jesus sempre usou. Quando Jesus falava, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, ele não fala Ruá.
Ele fala pneuma. Porque o vento é um símbolo. Mas o vento não mede a força do vento. O vento em si é o vento. Mas o pneuma é a força do vento. É o esforço. É a força. Isso é que é o pneuma. É isso que é o Espírito Santo. A promessa de comunicar ou dar o Espírito Santo aos apóstolos e aos discípulos claramente ensina que no fundo Jesus não queria que eles ficassem abandonados. Quando ele fala que vai embora, que não sei o que, todo mundo começa a ficar lá com aquela cara de bugio, aquela cara de comeu e não gostou, aquela cara de ranzinza, aquela coisa. E Jesus diz, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês desamparados, não vou deixar vocês órfãos. Eu e o Pai, porque o pneuma está em Jesus. O pneuma, o Espírito Santo. O pneuma está no Pai. Aquela cena que tem aqui, ó, do Pai, é uma figura do Pai. Ele está fazendo o Sol e a Lua. Não sei se vocês já perceberam. Ele está com um dedo rodando assim e outro dedo rodando assim, né? Ele está fazendo o Sol do lado de cá e a Lua do lado de lá. É a força, é o Espírito Santo do Pai. Ele cria, ele faz. Ele tem um movimento, né? Você fazer assim, ó, você criar tem que ter um movimento. É a força do movimento ali. É o pneuma. Toda a criação foi feita assim. Então, Jesus diz, não deixarei vocês abandonados. Não quero que vocês fiquem abandonados. Vocês não vão ficar abandonados para realizar essa missão, que é quase impossível. A missão não é impossível. A missão não é impossível, mas o que impossibilita a missão não é a missão, é eles. Eles é que impossibilita a missão, não é a missão, é eles. Então Jesus fala do Espírito Santo. Porque Jesus sempre quer despertar na gente inteligência. Jesus quer despertar na gente assim a fé, uma fé inteligente, uma fé com inteligência. Jesus quer despertar na gente essa capacidade de ver, de enxergar os sinais da presença no mundo, olhar os motivos para se ter esperança. Quantas razões a gente tem que ter esperança. Pedro fala isso na carta dele, né? O problema de Pedro sempre é esse, nas cartas que ele escreve, na primeira e na segunda lá, carta curtinha, um churuquinho assim, que ele fala da esperança, é preciso dar razão, ele fala, tem que dar razão à esperança. A missão do padre, a missão do bispo, a missão do papa, a missão do você que é batizado, você é católico, é dar razão à esperança, compreender a esperança, enxergar a esperança no mundo. E o Espírito Santo, ele é a fonte da coragem, ele é a fonte da perseverança. O Espírito Santo é o tal do luzeiro, que é chamado luzeiro. Essa obra aqui, que foi pintada por Michelangelo, ele é chamado de luzeiro. Eu chamo de luzeiro, o Sol e a Lua. Os grandes astros que comandam a vida, que comandam a galáxia, que comanda o sistema solar, que comanda tudo, é ele, né? É o Sol e a Lua. Se não tivesse Lua, nós estávamos ferrados. Se não tivesse Sol, nós estávamos ferrados também. Que é o que a gente pretende destruir no futuro, né? A gente quer destruir o planeta e quer destruir o Sol, quer destruir a Lua, quer acabar com tudo. A gente quer acabar com isso, quer destruir tudo. Mas isso não é o pecado, é a carne que fala Paulo, é o desejo ruim que está no coração da gente, nessas coisas ruins. Paulo fala, não pode viver segundo a carne, quer dizer,
Não pode ter essa maldade no coração, essa coisa. Viver segundo a carne é isso, né? É o desejo ruim que está na gente, aquele olhar ruim, aquele olhar... É triste. Então Jesus, o Espírito Santo nos dá coragem, nos dá perseverança. O Espírito Santo é o luzeiro, o Espírito Santo é o lucernário, o Espírito Santo é o clarão, o Espírito Santo é aquele que ilumina a inteligência, a mente, é a confirmação, é a crisma do coração de quem crê. Eu tenho fé. Cadê a sua crisma? Você tem confirmação do seu coração, da sua fé? Tem que ter. O Espírito Santo é isso. É a confirmação do coração de quem crê. É a expressão. O Espírito Santo é a expressão da liberdade. Para construir junto, para caminhar junto. Estar junto no caminho do povo de Deus. O Espírito Santo. Agora vem um problema terrível. Tudo bonito, tudo é lindo. Aí vem um problema. O Espírito Santo é dado para todo mundo. Isso foi um problema para eles, um problema para os apóstolos. Um problema para eles. Um problema para os apóstolos. O Espírito Santo é dado para todo mundo. Que desgraça. Eu queria o Espírito Santo para mim. Foi quem conviveu com ele, fui eu. Quem teve que aguentar a choramigueira daquele homem, fui eu. Quem teve que tolerar aquelas coisas horrorosas que ele falava, fui eu. Eu tenho direito ao Espírito Santo. Era assim que eles pensavam. O Espírito Santo é meu. Não é de ninguém mais, é meu. Era assim que eles pensavam. Isso, minha gente, deu um problema tão grande. Porque Jesus vem e fala, o Espírito Santo é dado a todos. Paulo confirma no Concílio de Jerusalém. A ressurreição aconteceu lá em Jerusalém, aconteceu comigo, que ia para Damasco, e Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Que desgraça, não? Que coisa ruim. Tem que ser só para mim? Tem que ser só meu? Tem que ser só para mim? O Espírito Santo é dado a todos. Até hoje tem gente que se ressente disso. Até hoje na igreja tem gente que se ressente disso. Tem gente que tem essa coisa, né? Eu tenho o Espírito Santo, ele não tem, não sei o que, eu tenho mais dons, ele não tem. É uma coisa absurda, condenadíssima por Jesus. Se Jesus viesse com o seu tribunal aqui, muitos católicos iam para o fogo do inferno, só por dizer essas coisas. Mas olha, esse é o problema. As várias narrativas de Pentecostes, por isso Lucas não tem receio de nada. Lucas diz, o Espírito Santo veio lá para os apóstolos, depois o Espírito Santo veio para os helenos, para os gregos ali. O Espírito Santo desceu na casa do Cornélio. Foi na casa do Cornélio. Ele vai contando. A ação do Espírito Santo. Não dá para segurar o Espírito Santo. Não dá para aprisionar o Espírito Santo. Ele vem. É como aquele vento que vem mesmo. É aquele vento que vem arrasar mesmo. O Espírito Santo tem que estar presente na vida da fé. Tem que estar presente na prática da fé. O Espírito Santo tem que estar presente no serviço, que provoca o diálogo, que provoca o anúncio, que provoca o testemunho. Jesus falou, para fazer o que eu quero, para fazer o que eu mando, tem que cumprir essas 4 coisas. Primeiro está o serviço, não interessa quem é quem, se é santo, se é pecador, se é isso, se é aquilo, se é rico, se é pobre, não interessa. Serviço. Serviço gera o diálogo gera o anúncio. Imagina o serviço sem Espírito Santo, não dá. O diálogo sem o Espírito Santo não tem condição. Anunciar o Evangelho sem o Espírito Santo não tem condição também. Não dá.
E pior, dar testemunho sem o Espírito Santo também não dá. Porque essas exigências é exatamente nessa ordem. Dia 11 agora vai ter um mutirão de arrecadação de alimento, que precisa, que vai dar para as pessoas, que as pessoas estão passando fome, aquela coisa, vocês já sabem, de corte salteado, vou aqui ficar falando. E aposto que ninguém encara isso como se fosse Pentecostes. Ninguém encara essa atitude como se fosse Pentecostes. É uma caridadezinha que eu vou fazer. Eu vou pegar o arrozinho, um quilinho de arroz, né? Eu vou lá, entrego. Não consegue enxergar essa ação que provoca o Pentecostes, que provoca a reflexão, que provoca a mudança, que provoca o desprendimento, que provoca tanta coisa. Ninguém. Eu já disse para você, eu cada vez que vou nesses mutirões, participo lá. Para mim é coisa de espiritual aquilo. Eu não consigo enxergar como se fosse coisa assim, vamos só arrecadar e depois distribui e entrega. Eu não consigo ver assim. Para mim é uma questão espiritual. Porque o Espírito Santo está naquelas pessoas que vão lá. O Espírito Santo está naquela menininha da Sofia que foi levar, que passou no mercado e comprou aquela coisinha. O Espírito Santo está na mãe da Bianca. Está vendendo mandioca na frente do mercado para ganhar uns trocadinhos no dia, para comprar uma mistura, para fazer janta ou almoço. O Espírito Santo age nas pessoas, o Espírito Santo está presente nas pessoas. O Espírito Santo tem que estar presente na nossa ação, entende? Na nossa ação. Fazer aquilo, cumprir as exigências com o Espírito Santo ajudando a gente, que Jesus pediu no Evangelho de hoje. As consequências da ação do Espírito Santo na nossa vida. Olha quais são as consequências, meu Deus do céu. Atos capítulo 2, 42. Não está aí. Aí só fala as consequências. Quais são essas consequências? Assiduidade na comunidade. Eu não vou quando eu quero. Não é mais assim que pensam eles. Assiduidade da comunidade. A comunhão fraterna entre as pessoas. A celebração da Eucaristia. A partilha de bens. São as consequências desse Pentecostes do capítulo 2. Muda a vida, muda tudo. E assim por diante. É a presença visível de Jesus, do Espírito Santo na vida de fé e na vida da igreja. O Pai habitou, revelou-se em Jesus, assim o Espírito Santo enviado é ao Pai e ao Filho. O rosto do Espírito Santo é o mesmo rosto desse moço bonito pendurado na cruz. O rosto do Pai é o mesmo rosto. O rosto do Espírito Santo é lógico, depois nos evangelhos, então eles têm aquelas comparações, eles fazem comparações. A comparação é a pombinha, a comparação é o fogo, a comparação é a mão que estende. Estou fazendo comparação. Mas a raiz, o rosto do Espírito Santo é Jesus. É o Pai. Comumente, nas grandes obras de arte, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o mesmo rosto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo rosto. Então, o Pai habita em Jesus, então o Espírito Santo é o Pai e é o Filho. E só podemos entender Jesus vendo, agindo e falando no Espírito. Foi assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Foi assim desde o começo, seus esquecidinhos.
Foi assim desde o começo, os esquecidinhos. Esqueceram, né? Tanta coisa para fazer, tanta coisa para se preocupar, aquela coisa, esquece. Não esquecer, Atos capítulo 10, 38, não esqueça. Você só pode entender Pentecostes, não só esse, mas todos, narrado nos Evangelhos, narrado no Novo Testamento. Não pode separar o Pentecostes do Pentecostes vivido por Nossa Senhora. Ela é a primeira, viveu o Pentecostes, ela é a primeira. A mãe de Jesus, a Senhora Nossa, a Compadecida, é a primeira a viver o Pentecostes. Como é que você quer entender Pentecostes sem ela? Não tem jeito. Então, é por isso que ela está presente sempre. Por razões culturais, é aquilo que a gente sabe. A gente gostaria que ela fizesse muito mais coisa, desse uns tapas no Pedro, desse uns tapas no João, desse uns tapas em muitos lá. Mas por razões culturais, ela não faz isso, lógico. Ela ama o filho, ela segue o filho, ela está do lado ali, na dor, na doença, na tristeza, na alegria e todas essas coisas. Ela está ali firme e forte, e aquele bando de homens, tudo safado, que dizia que amavam, tudo fugiram na hora, correram e largaram o cara sozinho. Jesus sozinho. Pentecostes só se entende assim, com a força da mãe de Jesus, com a força dela. A comunidade, a igreja experimenta essa vitalidade, o pneuma, essa vitalidade divina nas suas ações de fé e de coragem no mundo. A noção de muitos dons e de vocação no Espírito só vai existir na igreja na medida da capacidade do serviço que você presta à comunidade. Como dizia o querido, amado João Paulo II, hoje santo, graças a Deus, devia ser santo mais vezes. A igreja tem que ser a casa e a escola da comunhão. Produzir comunhão. Produzir comunhão entre nós, produzir comunhão no mundo, produzir comunhão. Ser geradora de comunhão. Mas o Espírito Santo vem para todo mundo. É o espinho na carne, como diz Paulo. O Espírito Santo vem para todo mundo. O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, da Constituição Dogmática, Lumen Gentium, latim, luz dos povos, que une a doutrina com a ação pastoral. O Concílio Vaticano II não ensina só pastoral, ensina a doutrina da Igreja Católica. O Espírito Santo agiu na Igreja em 1968, agiu dos padres jesuítas, dos padres franciscanos que vieram para o Brasil. Quando chegou aqui, aquilo foi Pentecostes, aquilo ali. A presença deles, o contato, a cultura, as mortes, as vidas, todas aquelas coisas. Então, o Vaticano II, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, chamada Lumen Gentium, que une a pastoral e a doutrina, o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento do Evangelho, que une, que junta no Espírito Santo, santifica a caminhada da Igreja. A caminhada da Igreja dele, do crucificado e do ressuscitado. O Espírito Santo, diz o documento, o Espírito Santo traz uma vida nova, traz a alegria de pertencer à igreja, a alegria de pertencer ao povo de Deus, traz alegria, está presente na igreja, está presente, fortalece a gente. A igreja é maior que o pecadinho que você comete, que eu cometo, que outro comete. A igreja é maior que o pecadinho. Ele é maior. O ideal é que ninguém peque, diz Paulo. Paulo fala, o ideal é que ninguém cometa pecado. Mas não confunda as coisas. Então, o Concílio Vaticano II diz isso. A igreja, a gente faz parte de uma coisa que não é só tijolo. A gente faz parte do povo de Deus, né?
O Espírito Santo ajuda a gente a fortalecer essa comunhão na comunidade, no ministério que a gente tem que exercer. Na igreja, aquele que usa de autoridade sem o Espírito Santo só ferra com a igreja. Quem não tem fé, perde a fé na caminhada e usa a autoridade sem o Espírito Santo, só ferra com a igreja. Só ferra com a igreja. Está cheio de gente assim na igreja. Infelizmente que tem autoridade, pior é isso. Não sabe usar. Não sabe usar. Autoridade é sinal de esperança na igreja. Autoridade é isso, é sinal de esperança. Use a sua autoridade para fazer o bem. Não para dizer, sou eu. Então, a força do Evangelho rejuvenesce a igreja. A força do Evangelho, a força do Espírito Santo renova a igreja, leva a igreja por essa coisa, por essa perfeição que a gente deseja, né? Tão grande, que os santos todos da vida falaram sobre isso. Eu quero a perfeição, eu quero caminhar rumo à perfeição. A igreja ajuda a gente nessa caminhada. É por isso que o Apocalipse de João termina com essa coisa linda, essa palavra bonita. Vem, Senhor Jesus. A vinda é entendida por João como a perfeição que chega, toma conta da gente, né? A igreja toda aparece como um povo unido, pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou dono do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai começar a missa, o padre diz em nome. Você vai rezar em casa, você fala assim, em nome. Então, eu não sou dono do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Nem você é, nem ninguém aqui é. Nem o bispo é, nem o Papa é, ninguém é. Ninguém. Se alguém falar que é dono do Espírito Santo, já era. Aliás, no lado dos apóstolos, você sabe, tinha uns canalhas lá que queria, né? Ser dono do Espírito Santo, né? Tinha um casal de gente safada lá na comunidade e eles queriam ser dono do Espírito Santo. E eles falavam que eles tinham o dom do Espírito Santo. Aí você fala, nossa, eu também quero o Espírito Santo. Ele fala, dá uma graninha aqui, dá aqui um dinheirinho e eu vou fazer uma oração aqui, você vai ficar com o Espírito Santo. Ananias e Safira, casal de ladrão, de pior tipo de gente. E Pedro descobre, aí Pedro chega. Que história é essa? Não, senhor, que história é essa? Não. Se você estiver mentindo... Não. O que aconteceu com eles, Márcia? Na hora caiu um raio, acabou com... Viraram dois pozinhos de cinza ali. Olha atrás. Ninguém. Deus nos deu a graça de ser da igreja, de pertencer à igreja. Me deu uma responsabilidade que não é diferente da sua também, né? Você também tem, eu também tenho, mas a gente tem que ter essa comunhão com Deus, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É um só, entender essa realidade, entender o rosto. O rosto. É por isso que nós todos, quando acaba a pregação, a gente professa a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.
imploremos a Deus, nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação de Páscoa, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor, todos. Rezemos pelo povo de Deus que está aqui reunido, pelo povo da nossa paróquia, pelo povo da nossa diocese, pelo povo do Brasil, que precisa muito, pelo povo do Brasil todo, os que estão sofrendo, para que o Espírito Santo faça crescer, acenda em nós o amor, a caridade. Oremos, irmãos. Vamos rezar por aqueles que são vítimas da fraqueza humana, para aqueles que se extraviam, aqueles que se extraviam do caminho, aqueles que se extraviam o próprio coração, na verdade, para que o Espírito Santo ajude essa gente, que o Espírito Santo ajude essa gente, que o Espírito Santo ilumine essa gente. Oremos, irmãos. E tem que rezar também por todo mundo que tem alguma autoridade, seja religiosa ou não, no mundo, para que entendam que aquela responsabilidade vem de Deus, que aquela responsabilidade vem do Espírito Santo, portanto não é brincadeira, não cabe egoísmo, nunca. Que essa gente entenda que se tem que promover o amor, a solidariedade, a justiça verdadeira, a melhoria de qualidade de vida das pessoas, a melhoria de qualidade de vida da fé, no caso da gente, das pessoas, para que o Espírito Santo nos ajude e ilumine essa gente. Oremos, irmãos. E rezemos pelo Papa Francisco, pelo Dom Manuel, pelo outro que vai vir, sabe lá Deus quando, deve ser lá para agosto, setembro, não sei, já deu 9 meses, não deu, né? Da renúncia. Rezemos pelo Dom Manuel e pelo próximo que virá, que tem uma responsabilidade muito grande. Rezemos também pelo presbitério, por nós também, que fraquejamos, nos omitimos, não vamos para frente, não vamos para cima de quem, né? E rezemos também por todos os ministros, pelos leigos, ministros extraordinários, que não estão excluídos não, da sua responsabilidade, viu? Como igreja. Vocês têm que amar mais a igreja do que eu. Não é ofende e vira as costas e... Tem que amar. Vocês têm que amar tanto a igreja quanto eu tenho que amar. Vocês têm que ser firmes na fé. Então rezemos pelas autoridades da igreja, pelo Papa, pelo Dom Manuel, pelo outro que virá, pelos padres, os diáconos, os ministros, todos nós, todo mundo aí, para que Deus nos conceda em abundância muita sabedoria, firmeza na caminhada com Jesus, com muita santidade. Oremos, irmãos, pela igreja que nós fazemos parte, para que, cheia do Espírito Santo, ela seja sempre reunida, confirmada no amor, na unidade. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, que nessa manhã do dia de Pentecostes, como aconteceu lá antigamente, o Senhor entregou o Espírito Santo aos apóstolos, deu a eles a responsabilidade e a missão. Nós queremos também ser testemunhas disso, testemunhas do Evangelho. Fomos batizados, recebemos o sacramento da Crisma, fizemos a primeira comunhão, recebemos a Eucaristia. Nós, ao longo da nossa vida, o Senhor foi nos preparando também para ser testemunha da fé, testemunha da igreja, anunciar com alegria a beleza que é Jesus Cristo, a beleza, o amor que é o coração de Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Vamos lá?
Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e dos meus pecados, e purificai o meu coração e dessa gente toda que está aí, que vai receber a Eucaristia. Mas já pode colocar. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa de Teu Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade, toda espécie de verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte. Hoje o Senhor manifestou a plenitude do mistério da Páscoa sobre seus filhos, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho Jesus, teu único Filho, onde o Senhor derramou o Espírito Santo e no princípio da Igreja revelou o conhecimento de Deus a todas as pessoas da terra, a todos os povos, a todos os países. E o Senhor uniu essa diversidade de línguas, essa diversidade do jeito de revelar, de professar a fé. Por isso, a plenitude da alegria de Páscoa exultam todos nós por toda a terra. E com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando então a memória da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. E nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai da Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Manuel, todos os ministros extraordinários das nossas paróquias que auxiliam na evangelização. Lembrai-vos também
da alma de José Alcides Vieira, do Luiz Menezes e tantas outras pessoas que o Senhor, que essas pessoas tendo participado da morte de Jesus pelo batismo, ressuscitados, sejam igualmente, e que o Senhor os abrace, os acolha e transmita a nós essa felicidade de conviver com a presença de Deus, na presença do ressuscitado, que é muito melhor, como dizia Paulo. Conviver com o ressuscitado é muito melhor que conviver aqui. Paulo falava isso. Enfim, nós te pedimos que o Senhor tenha piedade de todos nós, nos dê participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que desse mundo te serviram, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso e Misericordioso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Na oração do Senhor, lembremos de rezar pela saúde do Padre Valdir, né, Valdir Viana, pela saúde da Natália, neta da Dona Rosa Soares, também pelo aniversário da Silvane da Vance, e também tantas outras razões que a gente tem para ser agradecido a Deus, amar a Deus, querer, como é a palavra correta, né? A palavra amor no Novo Testamento é querer. Eu te quero, tu sabes que eu te quero, tu sabes que eu te amo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a tua paz. Ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda e qualquer perturbação dessa vida e protegidos de tudo quanto é perigo. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirai Não seremos para a vida eterna. Amém. E todo mundo ficou cheio do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Igreja Católica, a nossa paróquia, os dons sagrados, conserve sempre em nós a Tua graça que o Senhor nos deu, para que floresça sempre na nossa fé o dom do Espírito Santo, os variados dons do Espírito Santo, e que esse alimento espiritual que recebemos nos faça crescer, progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ai. Senhor, nesse domingo de Pentecostes, queremos receber a bênção, a sua bênção. Nós chamamos o Senhor de Santíssimo, mas Santíssimo é o Pai, Santíssimo é o Espírito Santo. O Senhor, além de ser Santíssimo, é uma Trindade Santíssima. O Senhor também nos concedeu a graça de nos dar a Eucaristia, transferindo a sua santidade na Trindade, no pão, no vinho, na festa da Páscoa, na Eucaristia. Transferiu também essa santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa Trindade Santíssima também para a Igreja, onde o Senhor habita. Sentimos alegria profunda de ter fé, de ser católico, de caminhar rumo à salvação. Sentimos alegria porque a gente percebe esse amor demais que o Senhor tem, esse amor excessivo que o Senhor tem por nós, que o Senhor nunca desampara a gente, nunca abandona a gente. Nos ensinou tanta coisa, não só na sua vida, mas também na Páscoa, na ressurreição, esse movimento que ressuscita a gente, que não deixa a gente desanimar de verdade. O Senhor nos deu tanta prova de que nos ama de verdade. O Senhor nos pede também que nós demos prova também. Pentecostes, a responsabilidade é de vocês. O Senhor pede que a gente dê essa prova de amor ao Senhor, a todas as pessoas. O Senhor está vivo, o seu amor palpita no nosso coração, o seu amor nos deixa prontos, ágeis para agir. Como João disse, e o Senhor disse, na verdade foi o Senhor que falou no domingo de Páscoa. Nós hoje, em 2022, somos muito mais felizes que os 12 que estavam lá. Porque nós cremos no teu amor, cremos na vida. Eles não, eles lá tiveram o Senhor presente lá, mas o Senhor sabe, a gente sabe que o Senhor está presente na fé. Como diz o Senhor, a gente é mais abençoado, né? Nós somos pessoas mais abençoadas, falou Jesus. Muito obrigado
por tanto benefício que o Senhor faz à nossa vida. Muito obrigado. Te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos faz. Digamos todos, nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos faz. A Arceliane pode cantar aí o tão sublime sacramento, você sabe de cor? Tem aqui, ó. Vem aqui, cara. Sacramento. Primeiro aqui. É só para bênçãos, velho. Senhor, que neste admirável sacramento o Senhor nos deixou o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do teu corpo e do teu sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Muito bem, agora vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, acertar aqui, esse... Vamos lá, Pedro, vem junto aqui se for possível. Não precisa ir na frente, pode ir do lado, meu. É o sentido que vale, não é? Se for possível, dá uma incensada nesse povo. Eles não merecem mais incenso. Nunca do livro. Pode incensar. Eles não merecem, Pedro, mas pode incensar.
Pode incensar esse daqui também. Ele não merece, mas pode incensar ele também. Ele não merece, mas pode incensar ele. Muito bem. Vamos lá, Pedro. É que ele não é do coroinha, ele está fazendo esse bailado todo porque ele não é coroinha, ele está ajudando, viu? Vocês não reparem não. Viu? Não reparem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Que o Senhor ressuscitado proteja sempre a nossa igreja, a nossa paróquia, suscite vocações legítimas, verdadeiras, autênticas para a nossa igreja. Que o Senhor abençoe o Papa Francisco, abençoe todas as pessoas que foram batizadas nessa paróquia, que receberam os sacramentos da crisma, do matrimônio, da Eucaristia. Abençoe a todos os catequistas que atuam na paróquia. Abençoe também a todas as autoridades do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, para que tenham justiça no coração, coragem para fazer o bem para as pessoas e que dê para nós que pertencemos ao povo brasileiro, Deus nos dê paz, Deus nos dê prosperidade. É o que a gente quer. Que Deus favoreça sempre a gente, o Brasil seja um país de fato bem, bom de viver. A gente pede sempre na bênção do Santíssimo, nessa oração, esse desejo. O Brasil seja um país bom de viver, um país que transmite generosidade, que tenhamos governantes que amem o povo. Amar o povo é amar os mais pobres, os mais necessitados de verdade. Os que estão pior que a gente, né? Não pode ficar desamparado, a gente ajuda, mas nós somos convidados a ser assim. Que Deus faça isso por nós. Tenha misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório e que dê a todos descanso, paz e luz eterna. Amém. Vou fazer mais aqui, mais uma vezinha.
Eucarístico ressuscitado, já deu a bênção, mas vamos então agora fazer alguns pedidos que no dia de Pentecostes a gente faz. Darcilene, faça aqui, faz favor. Vamos lá. São 3 pedidos simples. Ele já deu a bênção, então é os pedidos. Deus, fonte de toda luz. Deus, fonte de toda luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode continuar. O fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança até que possais ver a Deus face a face. Amém. Agora todo mundo já teve a bênção. Todo mundo dizer amém bem forte. Vamos lá. Amém. Mais forte. Amém. Bom domingo para todos. Encerre e ide em paz. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Amém, 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 amém. Beijão para todo mundo, abraço para todo mundo. Bom domingo, bom almoço, boa semana.